Olá, eu sou Esther Mares e tenho muito prazer em conhecer o livro Métodos para Ensino Infantil. E na página 38 tem o assunto que nós vamos abordar nesta hora, que é como memorizar versículos bíblicos. Como levar a essa criança do século XXI, a criança que hoje está aí na sociedade, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado na companhia dos pais, dos professores seculares, e domingo vem à igreja. Como que nós devemos tratar essa criança, trabalhar os valores espirituais, levar o abraço de Deus para essa criança, que a criança compreenda o quanto Deus a ama, o quanto é importante aprender do Senhor. Como que é para nós estarmos administrando vidas de crianças tão pequeninas, crianças que esperam de nós, pais que olham para nós, professores, como auxiliadores, administradores. Em companhia dos pais, nós podemos levar essas crianças a Jesus, a conhecer melhor Jesus. Jesus, o nosso Salvador, o Mestre amado. Então, de que maneira nós podemos trabalhar versículos bíblicos, acarinhar nossas crianças e cativá-las para Jesus? É muito bom quando nós pegamos a criança e a transformamos numa ovelhinha do rebanho do Senhor. Porque crianças na idade da razão, quando sabe sim, sim, não, não, certo, errado, elas precisam de Jesus como Salvador. Elas precisam serem pastoreadas, amadas, cuidadas. E como é para mim e para você apresentar às crianças a Bíblia, nosso manual de vida? A Bíblia Sagrada é tão importante. Quando a criança aprende a amar aquele que inspirou essa palavra, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso de Israel. É diante deste Deus que me arregimentou, nos inscreveu como evangelistas e criança, que Ele diz: inculque a minha palavra no coração das crianças. E como fazemos isso? Servindo ao Senhor com alegria. Quem não vive para servir, não serve para trabalhar em departamento infantil. Porque departamento infantil, meu querido, minha querida, é isso daí. É trabalho, é arregaçar as mangas, é fazer, refazer, é preparar material. O departamento infantil exige muito e departamento infantil não é brincadeira. Departamento infantil é coisa séria. Nós somos auxiliadores. Num tempo onde ninguém tem tempo. Num tempo onde papai, mamãe não tem o tempo necessário. Parece que o dia não tem mais 24 horas. Que correria! E qual é a nossa função como mestres, como professores de crianças? De levar o evangelho de um Deus que nos trata com amor, com carinho, com alegria, um Deus que se compadece de nós, um Deus, nós pedirmos pão, Ele nos dá pão, não nos dá pedra. Como passar para a criança valores. Mostrar à criança que a Bíblia Sagrada diz, no livro de Gênesis, capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia. E Deus, no primeiro dia, Ele falou: haja luz, e houve luz. Simplesmente isto, haja luz. Está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, o livro do começo, dos começos. No segundo dia, o Todo-Poderoso de Israel criou nuvens fofinhas, criou árvores no terceiro dia, sol, lua, estrelas, os peixes do mar. E no sexto dia, Ele criou a mim e a você. A imagem e semelhança dele. A nossa criança precisa saber isso. Que Gênesis, o livro do começo, dos começos, tem essa linda história do Criador
pela sua criatura. E nós temos que hoje, querido professor, se nós perguntarmos à família brasileira, você tem uma Bíblia na sua casa? 80% diz eu tenho. Uma porcentagem bem grande diz, e está aberto no Salmo 91, Salmo de proteção. E verdadeiramente é um salmo de proteção. Eu quero desafiar você, professor, a levar o seu aluno a decorar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que a sua criança entenda que a cruz que Jesus levou, a cruz do nosso Mestre, não foi em vão. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e vive. Ele cuida de cada um de nós, Ele nos ampara, Ele caminha conosco. E a palavra de Deus, o Salmo 91, diz que Deus dá ordem a anjos a nosso respeito. E a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus não mente. Diz que Deus dá ordem a anjos a nosso respeito. Eu desafio você, professor, a decorar o Salmo 91 com as crianças. Elas têm capacidade. Ensina as crianças a escrever no espelho da casa o versículo bíblico da semana. A decorar com a família. Porque é a ordem do Eterno inculcar a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente e viver. A criança do século 21, ela é muito inteligente, ela tem um QI alto. Cabe a nós, professores, despertar a curiosidade da criança pela palavra de Deus, pelo nosso manual de vida. Eu desafio você a dar uma aula de angiologia. Parece que os crentes têm medo de falar de anjos. E a palavra de Deus nos garante que Deus dá ordem a anjos a nosso respeito. Ensine suas crianças a decorar. A criança é um agente de Deus aqui na terra. Ensina a sua criança a decorar, a viver a palavra de Deus. E eu digo mais para você. Ensine a sua criança a estar a sós com o Senhor no seu quarto. A buscar o Senhor. Ensine a sua criança que ela pode ser um agente de renovação na casa dela. Ela pode trazer o novo de Deus para o papai, para a mamãe. Muitas crianças hoje veem os pais colocando nas mídias sociais, apaixonado. Está voltando a ter um relacionamento, casando. E de repente aquele relacionamento se desfaz. Como que a criança do século 21 lida com tudo isso se ela não aprendeu o valor da intimidade com Deus? De levar os seus problemas diante do trono da graça de Deus. De nada adianta a criança ver líderes da igreja indo lá à frente, orando, clamando o Senhor. Se eles veem na casa na vida, na casa daquele líder, a destruição. Porque a palavra do Senhor diz, crê e será salvo, tu e a tua casa. Nós como liderança temos que ter uma família salva, uma família curada, uma família tratada, uma família que sabe o valor do quarto, sabe o valor do a sós com Deus. E agora eu quero levar você a pensar de uma maneira muito linda para que Deus te chamou. E o nosso assunto, como decorar versículos bíblicos. Você, professor, Deus te chamou para ser pescadores de criança. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus diz, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. E eu quero agora que você decore comigo. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vamos ver? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19. É simples assim decorar versículo bíblico. Você entendeu? É ordem do mestre, encuque a minha palavra, decore a minha palavra com os pequeninos, ensine andando pelo caminho, na casa, visite seus alunos, passa um WhatsApp, passa recadinho, não perca o contato, não critique seu aluno por ele usar
o celular nas aulas, porque ele traz a Bíblia também no celular. Acredite no seu aluno. Professor, o seu aluno precisa ver vida e vida em abundância na sua vida. Ele tem que ver que você é um professor que tem planejamento de vida. Você não tem um relacionamento de qualquer jeito, você observa os horários de aula, você tem uma exigência com eles, você tem amor, você tem limite, você tem prioridade, você tem estratégia para a vida. Todo professor que se preza tem que ter vida em abundância, planejamento, prioridade e estratégia. Que nós não podemos ter uma vida vivida em desacordo com a palavra do Eterno, porque ai daquele que se diz mestre. Esse é um flanelógrafo, olha, onde eu posso pegar e colocar embaixo do meu braço e visitar meu aluno. Aqui está o plano de salvação, os versículos bíblicos. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E assim por diante. É uma maneira simples e gostosa. Aqui está o quadro de pregas para você decorar versículos bíblicos. Vá na casa do seu aluno. Durante a semana, sente-se ao chão, faça um piquenique. Chame toda a família. Não dê ao Senhor que não te custa nada. Faz um bolinho, leva uma toalha e xadrez. Porque hoje o mestre diz, nós estamos falando de decorar versículos bíblicos. No livro de Apocalipse, o último livro do nosso manual de vida, diz: eu estou à porta e bato. Eu tenho opção de abrir a porta. E Jesus vem morar na minha casa. E Ele resolve a minha vida no tempo dEle. Ele faz aquilo que eu preciso para a minha vida. Nós temos que ter autoridade no ensino, profundidade. Deus não está se agradando de aulas medíocres, que hoje está sendo dada em muitos departamentos infantil. Porque departamento infantil não é brincadeira, tem que ser levado a sério. Você precisa pastorear o coração da sua criança. Jesus está à porta e bate. E se a criança permitir, e se eu, professor, permitir, ele entra e mora. Porque só ser hóspede da nossa vida não é suficiente. Ele precisa morar na nossa vida. O Evangelho do Mestre diz, em 2 Pedro 3,18, quero que você preste bem atenção, não é em vão essa nossa aula. Antes, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O professor precisa mergulhar na palavra de Deus. Chega da mesmice. 2 Pedro 3,18. Antes cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desafiar você, professor, a mostrar aos teus alunos quem é o Todo-Poderoso de Israel. Um Deus forte e poderoso, que olhou para Esther, pobre órfã judia, mas ela, criada pelo tio Mardoqueu, tornou-se obediente ao Senhor. E ela se tornou uma rainha e pôde livrar o seu povo. O maior versículo da Bíblia está em Esther 8:9. Eu quero desafiar você a fazer um banquete real para os seus alunos. Isso é fixação de aprendizado. Eles jamais esquecerão que o versículo bíblico maior do nosso manual de vida está no livro de Esther, capítulo 8, versículo 9. Eu desafio você a ser criativo, a levar seus alunos a amar o Senhor, a compreender e ver como é bom decorar. Leve suas crianças a compreender que nós podemos vencer os gigantes, sim. Os gigantes que a família moderna tem enfrentado. A criança muitas vezes tem solidão, tem tristeza, melancolia e depressão. Crianças que se automutilam, crianças solitárias, crianças que não esboçam um sorriso. E como é bom você olhar e acarinhar uma criança e receber essa criança. A palavra de Deus diz que quando eu recebo bem uma criança, eu recebo o próprio Jesus. Você quer receber Jesus como criança? Receba bem os seus alunos. Prepare sua criança para a vida, a vencer os gigantes, a vencer as dificuldades. Davi, ele era desprezado pela família, Davizinho. Ele cuidava das ovelhas malhadas.
Ele cuidava das ovelhas malhadas porque elas não tinham valor diante dos homens, diante do seu pai, dos seus irmãos. Quando o profeta foi na casa do pai de Davi para ungir rei de Israel a Davi, ele mostrou todos os seus filhos. Esse é meu filho mais velho, esse é fulano. E o profeta perguntou, mas não falta ninguém. Ele falou, falta Davi, meu filho que cuida de ovelhas malhadas. Mas o Deus Todo-Poderoso de Israel viu no pequenino Davi, que ele tinha apenas 17 anos, viu a possibilidade, porque Deus vê além da aparência. Davi pequenino venceu o gigante Golias, venceu o gigante Golias com uma pedrinha, com uma funda. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Passe verdades eternas para a sua criança com autoridade, com amor, com limites, porque a criança do século XXI, ela está se sentindo muito abandonada. Porque até por questão dos pais correrem demais pelo pão de cada dia, a criança acaba ficando desmotivada. Os pais não têm, às vezes, aquele pulso necessário para impor limites. Nós precisamos ajudar esses pais na criação, mostrar que a palavra de Deus fala que nós devemos ser luz do mundo. Como é difícil ser luz no mundo onde a carnalidade está aí. Como é difícil para a nossa criança enfrentar a sociedade, mestre amado, mestre querido, professor que foi alistado pelo Senhor dos Exércitos a dar aula aos pequeninos. Ensine sua criança o valor de ser luz, o quanto a recompensa é eterna. Uma criança me perguntou, prof, aonde é o inferno? Eu falei, eu tenho o endereço do inferno. Eu tenho o endereço do inferno. O inferno é no final de uma vida sem Jesus. No final de uma vida de uma pessoa que não obedece a Jesus. E aquela criança já era conhecedora de versículos e tinha decorado e memorizado. Ele falou para mim, tia, é aquilo, eu estou à porta e bato, que você bateu tão forte naquela aula. Eu falei, é aquilo mesmo, porque Jesus entra e te avisa quando você peca. E você passa a ser o sal da terra. Porque quando nós somos pessoas insípidas, a palavra de Deus fala que nós, como ovelhas do reino, temos que dar frutos. E quando nós somos várias, nós somos aqueles que não dão frutos, somos aqueles galhos secos, nós somos cortados e queimados. Desafie ao seu aluno a uma vida verdadeiramente de fé, de estudo da palavra. E agora eu digo para você, o que dizer dessa conexão que temos hoje com as mídias? Eu, você, como é útil o celular, como é útil o computador, mas acima de tudo nós temos que mostrar ao nosso pequenino que ele pode acordar pela manhã e falar, papai do céu, o que nós vamos fazer juntos hoje? A falar à sua criança que na hora da refeição, papai do céu, obrigado pelo salário do papai e da mamãe. Conexão com Deus, cabe a mim e a você incentivar e motivar as nossas crianças. E como eu gosto dessa palavra, como você gosta de ouvir, te amo. Mas quem mais nos amou foi o Senhor. Porque no Evangelho de João 3,16 foi respondido a Nicodemos. Nicodemos, um homem inteligente e culto, procurou Jesus de madrugada, à noite, final de noite, para fazer perguntas para Jesus. E a nossa criança entende essa história. Eu já contei inúmeras vezes. E ali Nicodemos soube que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero desafiar você, querido professor, a levar o seu aluno. Se durante um ano aquela criança passou pela minha mão e ela decorou, porque Deus amou o mundo, ela aprendeu que o amor de Deus é incondicional, essa criança vai ter muito valor para a sociedade. Eu pergunto que às vezes nós nos arguímos que mundo deixamos para as crianças, mas a preocupação maior minha é que tipo de criança estamos deixando para o mundo. Eu quero desafiar você a falar com a sua criança, a levá-la a uma vida de disciplina. Não há nenhuma perda de tempo. É ganho de tempo quando a criança
Aprende comigo e com você, que Deus é a nossa companhia. Deus é aquele que anda conosco, que nos consola, que nos ajuda e que nos ampara em todas as dificuldades. E nós precisamos ter disciplina numa sociedade que está tão preocupada em ir para a academia. A mamãe que tem 40, mas quer aparentar 30. Eu que tenho 60, quero aparentar 50, quero aparentar 40. É muita disciplina com o corpo, com a pele. Tudo isso a terra vai comer. A nossa alma é eterna. Precisamos ensinar os pequeninos a ter disciplina. No meu livro tem inúmeros testemunhos de crianças que passaram pela minha mão e já são adultos. Eu dou aula desde que eu fui batizada. Que eu aceitei Jesus, eu fui me preparar através da PEC, através do seminário, fazendo educação cristã, para ensinar melhor os pequeninos. E é um grande desafio ensinar para as crianças um Deus perdoador, um Deus que nos chama e meu coração era sujo. Todos nós pecamos e fomos destituídos. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, sim, há esperança. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Amém? Nossa criança precisa aprender também decorar versículos e aprender a música relacionada ao versículo. Isso é fixação de aprendizado. Ensinar nossa criança, numa sociedade mal-humorada e cansada, o professor lá secular, muitas vezes já perdeu a paciência, a vovó que cuida, perdeu a paciência, nós professores de educação cristã, de valores eternos, nós temos que ter um sorriso e sermos mãos de Jesus na vida dessa criança, para que a criança cresça. Hoje o que mais tem é gente desigrejada no Brasil, é gente que deixou de seguir a igreja, fala, eu tenho Jesus, eu sirvo a Ele na minha casa, porque a criança durante a sua vida, ela aprendeu a amar as paredes da igreja. Tem festas mirabolantes na igreja, tem decoração linda, mas a criança não aprende a amar Jesus. Jesus tem ciúme. Jesus está triste com uma igreja que quer atrair crianças para a casa de Deus, mas quer atrair por um motivo errado. É com os balões gigantes, com a cama elástica, com os bolos maravilhosos.